Olá, professor Abner aqui, e agora nós vamos começar a tratar sobre adição de binários. Então, anteriormente nós falamos sobre binários, definimos o que é um binário, falamos um pouco aí sobre binários, agora vamos falar sobre adição de binários, né? Então, vamos considerar o seguinte, que nós temos dois planos que se interceptam, o plano P1 e um plano P2, e em cada um desses planos nós temos um binário. Então, no plano P1 nós temos um binário formado pelas forças F1 e menos F1, né, onde nós temos a distância entre as duas forças, a distância perpendicular entre as duas forças é dada por esse vetor R. Então, nós temos uma força aplicada sobre o ponto A, nessa direção, e uma força aplicada sobre o ponto B, que está nessa mesma linha de R, né? Que é a força menos F1. No plano 2, formado pelo binário das forças 2, né, das forças F2, nós temos o plano, então, formado pelo vetor R e pela força F2. Esse é o plano P2. Não sei se eu falei, mas o plano P1 é formado pela força F1 e o vetor R e o vetor R, né? Então, nós temos esse plano aqui formado, e aí, em cada um desses planos, nós temos um binário, né? Então, nós podemos dizer assim, no plano P1, nós temos um binário M1 que é igual a R vetor F1. No plano P2, nós temos um binário que é M2, vou chamar de M2, é o vetor R vetorial F2, certo? Agora veja que o momento, a gente tem um momento resultante desses dois binários, né? Se a gente soma F1 com F2, a gente tem uma resultante R aqui, dado na figura, né? Essa resultante R. Se a gente soma menos F1 com menos F2, nós temos uma outra resultante aqui, que chamou de menos R2, de menos R, né? Aqui na figura chamou de menos R. Então, nós temos um outro binário aqui, né? Bem, o momento desse binário, né, antes de calcular, também é bom falar que o vetor R com esse vetor resultante das duas forças, né, também formam um plano, com R e um Rzinho, né, que é a distância entre as duas forças. Temos um plano aqui formado entre o vetor R e o R, né? O Rzão, vamos dizer assim, né? Ficou ruim a anotação aqui. Mas o vetor Rzão com o vetor Rzinho, que eu tentei desenhar aqui, né? Esse plano é o plano da resultante das forças F1 e F2 com o vetor Rzinho, né? Esse momento também é um momento de um binário, e a gente pode calcular ele como sendo M é igual a R vetor Rzão, né? Onde Rzão é a resultante de F1 com F2, F1 mais F2. Logo, M, esse binário dessa força resultante, pode ser escrita como R vetor F1 mais R vetor F2. E aqui, bem, nós estamos falando de binários e representando eles como vetores, né? Mas binários, eles podem ser realmente representados como vetores? Bem, a resposta é sim, eles podem ser representados como vetores. E o exemplo anterior já deu muito a dica disso, né? Que é um binário
M, claramente a gente vê que tem um binário M no exemplo anterior, que a gente pode escrever ele como uma soma de outros dois binários, né? Então, esse binário, ele obedece uma soma, né? Uma soma vetorial. Isso já indica muito que ele pode ser representado sim como vetores, né? Mas vamos ver isso de forma mais clara. O que nós vimos anteriormente foi que o momento de um binário, ele é sempre perpendicular ao plano formado pela distância entre essas duas forças, né? E uma distância e um vetor r aí de que mede a distância entre essas duas forças. Essa distância ela pode ser uma distância perpendicular ou ela pode ser uma distância que faz algum ângulo aí, né, com a força F, enfim. E nós mostramos que se a gente pode, dado um binário, a gente pode escrever um outro binário equivalente, a gente pode escrever um outro binário equivalente e assim por diante, a gente pode escrever vários binários equivalentes a esse, ou seja, que tem a mesma intensidade, né? No caso, a mesma direção e o mesmo sentido, porque esse binário ele é sempre perpendicular a esse plano formado. Então, o binário ele é sempre perpendicular ao plano formado. Então, a gente não precisa representar esse binário por um par de forças aqui, né? Por um par de forças como esse, único, né? Nós vamos ter vários possíveis dentro desse plano que vão resultar em um mesmo binário, tá? Então nós podemos escrever esse binário simplesmente dessa forma aqui, como sendo um vetor perpendicular a esse plano, um vetor perpendicular a esse plano. Então, só repetindo, a questão é que a gente não precisa se preocupar, por vezes, com essas forças, com esse binário de forças que forma esse vetor binário, porque nós podemos ter várias representações dentro desse plano que dão o mesmo binário. Então, nós podemos dizer que esse vetor M, a gente chama ele de vetor binário, tá? Vetor binário. A distinção aqui que eu chamo a atenção para esse vetor binário, que nós estamos chamando de vetor binário, e o momento de um binário, é que o momento de um binário a gente calcula sempre sobre um ponto, né? A gente pega lá o ponto onde a força está sendo aplicada e a gente calcula o momento dado por esse binário lá naquele ponto. O vetor binário, ele é um vetor que ele está sobre esse plano formado pela força e a distância d, né, ou qualquer outra distância entre f menos f, e ele pode ser representado em qualquer ponto desse plano. Ele pode ser representado em qualquer ponto desse plano. A diferença é que a gente vai então usar essa seta curva aqui para diferenciar esse vetor binário de um momento do binário, tá? De um momento do binário. Então, é basicamente a mesma coisa, tem só essas diferenças, que o vetor binário a gente pode representar ele em qualquer lugar desse plano, né? Então, a gente representa com essa seta curva aqui. Como aqui, tá? Colocado esse vetor binário sobre o eixo, sobre a origem desse sistema cartesiano, né? E aí, claro, esse vetor binário ele vai ter componentes em x, y e z, né? E todos devidamente representados por esta
notação. Bem, só mais um ponto aqui, antes da gente partir para o próximo ponto da aula. Então, esse vetor binário, ele é representado por um vetor, como um vetor, e a gente não precisa se preocupar, se a gente tem esse vetor binário, a gente não precisa se preocupar com o par de forças, né? O par de forças que gerou esse vetor binário. Essa é a grande diferença do momento de um binário, onde a gente conhece as forças, né? As forças que formam o binário. Se é dado o vetor binário, esse vetor binário pode ser resultante aí de vários binários formados por forças, né? Vão ser, como eu disse, são várias possibilidades que pode formar um binário que resulta em um vetor binário igual a esse descrito aqui na figura, né? Então é isso que eu queria deixar claro. E agora vamos para o ponto 3, que é uma ferramenta útil que a gente pode utilizar, às vezes, que facilita, às vezes, um problema ou outro, a resolução de um problema ou outro, que é substituir uma força aplicada em um certo ponto de um corpo rígido, né, por uma força em um centro O, vamos dizer que esse centro O fosse o centro desse corpo rígido, né? Centro O em um binário. Binário, quando a gente fala binário aqui, agora vai ser esse vetor binário, né? Esse daqui é muito simples. Veja, se a gente conhece lá o centro O desse corpo rígido, e a gente tem uma força aplicada em A, a pergunta é, eu posso deslocar essa força para o ponto O? A resposta é não, não posso. Pelo princípio de transmissibilidade, eu só posso deslocar essa força dentro da mesma linha de ação dela. Então, eu só poderia deslocar essa força nesse corpo rígido ao longo da mesma linha de ação. No ponto O, não é a mesma linha de ação da força F aplicada no ponto A. Não é a mesma linha de ação. Então, eu não posso deslocar essa força para o ponto O. Mas, eu posso acrescentar no ponto O uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido em O do que F, né? Igual está aqui nessa figura. E para não mudar nada no meu problema, para não mudar nada no meu sistema, eu acrescento uma menos F, de tal maneira que F menos F dá zero no ponto O, né? Mas veja que interessante, se eu faço isso, a gente tem um binário formado por essa força F aplicada em A e pela força menos F aplicada em O, de tal maneira que a gente tem um vetor binário, né, sobre o ponto O. A gente pode escrever aqui, né, o livro colocou como vetor binário, mas poderia ser simplesmente o momento de um binário, né, aqui calculado no ponto O. E uma força F aplicada em O. Então, essa é uma forma de a gente deslocar essa força aplicada no ponto A para o ponto O. Para a gente deslocar essa força do ponto A para o ponto O, a gente precisa adicionar um vetor binário no nosso sistema, ok? Então é muito simples isso. Então qualquer força F que atue sobre um corpo rígido pode ser movida para um ponto arbitrário O, né? Geralmente costuma ser o centro do corpo, desde que se adicione um binário cujo momento é igual ao momento de F em relação ao ponto O.
em relação ao ponto O. O binário ele tende então a imprimir ao corpo rígido o mesmo movimento rotacional em O que a força F tendia a produzir antes de ser transferida para O. O binário é representado por um vetor binário MO, perpendicular ao plano que contém R e F. Por ser um vetor livre, como eu falei anteriormente, MO pode ser aplicado em qualquer lugar desse plano. Conveniência, no entanto, o vetor binário é geralmente ligado ao ponto O, aquilo que eu falei anteriormente, juntamente com F também no ponto O. E a combinação obtida é conhecida como sistema força binário. Então, esse é o que a gente chama de sistema força binário. Tá? Muito comum aí em vários problemas. Já que nesse sistema força binário, a força ela pode ser deslocada de um ponto A para um outro ponto qualquer, como que fica se a gente deslocar essa força do ponto A para um ponto diferente, O', Como que a gente descreve esse sistema força binário agora, Posso chamar, então, aqui, um sistema força binário qualquer, Como que fica isso? Bem, a gente pode calcular, então, se a gente quer mover essa força de A para O', a gente pode calcular qual que é o momento dessa força F aplicada em A em relação ao ponto O', Essa força, esse momento de força, em relação a O' é pela figura é R' vetor F, R' vetor F. E isso é igual ao quê? Bem, nós podemos definir um vetor que liga os pontos O e O'. Vou chamar esse vetor de S, como está aqui na figura. E o vetor que liga O e o ponto A é o R da figura anterior. Então, veja que S mais R é o R'. Então, R mais S é o R'. Então, isso é o vetor F. E nós obtemos, então, que isso é igual a R vetor F mais S vetor F. Bem, isso daqui nós vimos na figura anterior, é o momento da força F aplicada em A em relação ao ponto O, certo? Então, o que nós temos aqui é que MO' é MO mais S vetor F, certo? Então, nós podemos escrever o nosso sistema força binário apenas acrescentando ao nosso sistema esse termo aqui, S vetor F. Bem, então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, que o ponto O fosse, então, por exemplo, o centro desse corpo rígido, Seria a nossa referência nesse corpo rígido. Se a gente quer transformar esse sistema em força binário, a gente pode ter uma maneira, então, de mover essa força F para o ponto O,
de tal maneira que, como a gente escreveu na figura anterior, esse sistema fica então representado com um vetor binário em O, né, geralmente em O, mas não precisa estar em O, ele pode estar em qualquer lugar desse plano, né, desse plano formado por F e R, e F a gente então move para esse ponto O. Se nós quisermos fazer um sistema força binário em um outro ponto qualquer, no caso o ponto O', então nós podemos também fazer a mesma coisa, mover a força F do ponto A para o ponto O' e um binário, um vetor binário, no caso o vetor binário MO', sobre o ponto O'. Novamente, não precisa ser sobre o ponto O'. Ele só precisa ser perpendicular ao vetor F, ele só precisa ser perpendicular ao plano formado pelo vetor F e o vetor R'. E ele pode estar em qualquer lugar desse plano, né? Bem, quando a gente faz para um outro ponto qualquer, se a gente conhece esse centro O desse corpo rígido, então para a gente escrever esse sistema força binário, basta a gente acrescentar um momento de força em relação ao ponto O e O', né? Em relação ao ponto O', no caso, né? Certo? Então, o S aponta na direção de O' para O, e aí a gente precisa adicionar esse momento de força, S vetor F, que é como se nós tivéssemos então uma força sobre o ponto O, né? Uma força sobre o ponto O, e aí nós fizéssemos um momento dessa força aplicada sobre o ponto O em relação ao ponto O'. A gente precisa acrescentar esse termo aqui a mais. Então, a única diferença é essa, tá? Bem, então, só para finalizar essa parte, né, uma parte interessante aí, esse sistema força binário, da mesma forma que nós podemos pegar um sistema, né, uma força aplicada num ponto A de um corpo rígido e transformar ele num sistema força binário, a gente pode fazer o inverso também, né? Claro, a gente pode pegar um sistema que é formado um sistema de força binário e escrever ele como uma força aplicada em um certo ponto desse corpo rígido, né? Fazer o caminho inverso, né? Seja daqui para cá ou daqui para cá e para cá, né? A gente pode fazer o inverso. Então, só para deixar isso bem claro, né, que a gente pode a gente também pode transformar um sistema força binário em um sistema só de uma força aplicada sobre um ponto aí desse corpo rígido. Bem, no tópico anterior vimos como a partir de uma força aplicada em um certo ponto de um corpo rígido em relação a um ponto O, em como substituir esse sistema por um sistema força binário, né? E da mesma forma, nós poderíamos pegar um sistema força binário e reduzir ele a uma força aplicada sobre um ponto desse corpo rígido. Bem, então agora nós vamos ver quando nós temos, né? A ideia é bem similar ao que nós vimos anteriormente, é como se fosse um complemento somente, em como a gente reduzir, então, um sistema em que a gente tem algumas forças aplicadas sobre esse corpo rígido em relação ao ponto O,
em como reduzir esse sistema de forças a uma única força e um binário. A uma única força e um binário. Bem, então aqui nós temos como exemplo aqui 3 forças aplicadas, uma distância R1 do ponto O, outra uma distância R2 do ponto O e outra uma distância R3. Né? Então chamando esse de ponto A1, ponto A2 e ponto A3, e as forças são aplicadas aqui em direções diversas, né? Direções bem variadas. Bem, então cada uma dessas forças a gente poderia calcular o momento da força em relação ao ponto O de cada uma delas e tal. Mas há uma outra maneira da gente fazer, que é, né, como disse no ponto anterior, passar essa força para o ponto O, e a partir disso a gente precisa de adicionar um binário, né, nesse ponto. E aí, cada força nós podemos substituir por uma força e um binário. Uma força e um binário. Como está aqui nessa figura. Temos a força F1 e o binário M2. Então, o que ocorre devido à força F1 aqui aplicada no ponto A1, nós podemos substituir, reduzir, né, para uma força aplicada no ponto O e o binário. E assim por todas as outras forças, né? Então é muito simples, Se a gente quer reduzir isso a apenas uma força e um binário, basta a gente somar todas essas forças, a soma vetorial, né, de todas essas forças, F1, F2, F3, e somar todos os binários, que também são vetores, né? São vetores aqui e indicam, como a gente viu anteriormente, indicam a tendência, aqui na figura, a tendência de fazer rotacionar esse corpo rígido no sentido, né? No dado sentido aqui, como está mostrando na figura. Então, fazendo apenas essa soma, a gente tem uma redução de todo esse sistema, que pode ser descrito dessa forma, ou todo esse sistema que pode ser descrito igualmente dessa forma, para algo bem mais simples, que é apenas uma força R, esse R de resultante, né? E um binário resultante também em relação ao ponto O. Né? Em relação ao ponto O. Então, basicamente, é só isso, né? A gente nem precisa descrever nenhuma equação e nada, porque é só a continuação do último tópico. Porém, só como complemento, vamos só escrever então aqui para ficar bem completo, que a resultante das forças é simplesmente a soma vetorial de todas as forças aplicadas sobre esse corpo rígido, né? De 1 até n, aí, o número de forças, e o binário resultante em relação a O também é igual ao somatório em I até n dos binários, dos diversos binários aí que a gente tem. Vou chamar de MI mesmo, igual está aqui na figura. Veja que na figura está M1, M2, M3. Então, vou chamar de MI mesmo. Tá? São os momentos em relação ao ponto O. Né? Isso é igual a somatório em I até N de RI, vetorial, né, FI, né, como a gente vê aqui, né. Para o vetor R1, nós temos a força F1. Para o vetor R2, nós temos a força F2. Para o vetor R3, nós temos a força R3. Então, é RI vetorial FI.
Muito simples. É claro que eu nem preciso explicar novamente que se nós quisermos calcular esse sistema, se a gente reduz esse sistema de forças a uma força em um binário, agora nós temos uma força em um binário, sendo que essa força é a força resultante. E esse binário é o binário resultante de todos os outros. Então, nem precisa explicar que, novamente, nós temos uma mesma situação descrita anteriormente. E que se a gente quer calcular esse sistema força binário em relação a um ponto O', né, sendo que esse ponto O', o vetor que leva desse ponto O' ao ponto O é o vetor S, então nós calculamos esse momento em relação ao ponto O' da mesma forma como nós fizemos anteriormente. Da mesma forma como nós fizemos anteriormente, certo? O momento dessa força resultante sobre o corpo rígido em relação à O', será igual a esse binário, né? Desculpa, esse binário das resultantes em relação ao ponto O, mais a contribuição devido ao S, né? Contribuição devido ao S, que é S vetorial R, né? Onde R são as resultantes desse sistema de forças. Bem, então, nós vimos até agora, né, nessa parte dessa aula, que qualquer sistema de forças que atua sobre um corpo rígido pode ser reduzido a um sistema força binário em um dado ponto O. Esse sistema força binário equivalente determina o efeito de um dado sistema de força sobre o corpo rígido. Logo, dois sistemas de forças são equivalentes se puderem ser reduzidos ao mesmo sistema força binário em um dado ponto O. Então, logo, dois sistemas de forças são equivalentes se puderem ser reduzidos ao mesmo sistema força binário em um dado ponto O, né? Ou seja, se a gente tem um sistema, por exemplo, este daqui, com a resultante. Se a gente tem um outro sistema que a gente pode escrever dessa mesma forma em relação ao ponto O, ele é equivalente, sendo que as forças que resultam nessa resultante aqui podem ter direções diferentes dessa configuração aqui inicial, só que de tal maneira que a gente tem esse vetor resultante desta mesma maneira aqui, com essa mesma intensidade, com essa mesma direção e esse mesmo sentido. Seria isso. Lembrando que o sistema força binário em O é definido, né, pelo que a gente obteve anteriormente, né, na sessão anterior. Estabelecemos então que dois sistemas de forças, né, F1, F2, F3, como a gente descreveu aqui, e um outro, vamos dizer, F'1, F'2, F'3, que atuam sobre o mesmo corpo rígido, são equivalentes se e somente se a soma das forças e a soma dos momentos em relação ao dado ponto O das forças dos dois sistemas forem respectivamente iguais. É o que eu disse aqui, né? Se a resultante dessas forças F1, F2 e F3 e de outras três forças equivalentes, F'1, F'2 e F'3, resultam nesse vetor R, e nos momentos, a soma desses momentos também resulta no mesmo momento, no mesmo binário, no mesmo binário em relação ao ponto O, então eles são equivalentes, ou seja, são iguais, né? Isso quer dizer o seguinte, então, né? Se a gente tem lá
forças F1, F2, F3 e por aí diante, e nós temos outras forças, né? F'1, F'2, F'3 e aí por diante, correto? Então, se a soma em I, né, de I1 até N, das forças F e I, né, em relação a essas forças F e I aplicadas em determinados pontos, foi igual à soma de I1 até N dessas forças F' I, né, se isso for verdade e também for verdade que o somatório de 1 até N dos binários em relação ao ponto O, digamos assim, né? Poderia ser em relação ao ponto O', mas em relação ao ponto O, for igual o somatório de 1. Aqui, na verdade, tem que tomar cuidado que eu estou usando linha para essas forças equivalentes, para esse sistema equivalente, e ali a gente tinha o cálculo do binário, né, em relação ao ponto O'. Então, tomar cuidado, não é o mesmo linha, tá? For igual, então, aos binários linha, né? Que são em relação a essas forças F' em relação ao ponto O. Se esses dois forem verdade, se isso for verdade, o somatório das forças for igual ao somatório das forças F', ou seja, se isso é igual então a resultante R, né? A resultante R, isso daqui é igual a M, né, o binário resultante em relação a O. Então, as forças FI, a configuração de forças aplicadas sobre o corpo rígido FIs, né, ela é equivalente à configuração de forças aplicadas sobre o corpo rígido F'I. E se os binários em relação a O, devido às forças FI, né, a redução, né, do sistema ao força binário, for igual em relação aos binários, redução do sistema força e binário das forças F' e I, então isso é um sistema equivalente de forças. Para finalizar, como exemplo de um sistema força binário, nós podemos visualizar nessa figura aqui, né? Então nós temos aqui uma criança puxando um carrinho, né, com rodinhas aqui. Nesse carrinho a gente tem aqui algumas, parece ser abóboras, né? E uma outra criança que ajuda a a empurrar esse carrinho, né? A empurrar esse carrinho. Então nós temos aqui uma força que essa criança faz puxando, e nós temos uma outra força que essa criança faz aqui empurrando, né? Que digamos seja nessa direção. Então esse sistema aqui, esse sistema de duas forças, né? Um sistema de duas forças, ele pode ser reduzido a uma força e um binário, né? Pode ser reduzido a uma força e um binário, né? Como a gente está representando aqui. Talvez não seja tão simples de ver para essa figura, mas então se a gente calcular, né, a resultante dessas forças e passar essa força lá para um ponto O, né, para um dado ponto O, descrever o binário corretamente, que ao passar essa força lá para o ponto O, a gente vai obter algo desse tipo aqui, que talvez não é tão simples de observar, mas aqui é só um exemplo.
Daí mostra a tendência de fazer o binário, mostra a tendência de fazer a rotação sobre esse corpo rígido, né? E a força, a direção de para onde, né, esse corpo rígido tende a seguir, né, sua direção. Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. Com os exercícios ficará mais claro cada um desses pontos. E nossa aula vai se encerrando por aqui. Então, nós vimos basicamente o que a gente precisava saber sobre momento de binário, de um binário, binários, sistemas força binários, né? E esses são conceitos importantes aí para trabalhar na mecânica dos corpos rígidos. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Deixem comentários caso tenham dúvidas, acredito que vão ter, que nós vamos tentar aí tirar o máximo mais rápido possível e as dúvidas de todos, tá? Então é isso. Deixa aí se você tiver gostado, deixa aí pra gente saber também como que tá indo o andamento dos vídeos. Isso, um abraço e até mais.